Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem, Alves? Tudo? Arrumou o microfone? Tudo celular. Meu headphone eu acho que deu pau. Hum, Hoje vai ser correção e revisão só, professor? eu deixei alguma coisa para corrigir? Deixou a aula 15, né? Continuando a Ah, aula eu 15. lembrei. Sim, é nossa correção e revisão. Beleza. Agora foi? Ah, foi. Boa noite, professor. Beleza? Boa noite, rapaziada. Agora voltou o som. Bem, César. Beleza, professor? Tava sem som meu, sei lá, deu problema. Ah, é? É. Por isso que eu tava reiniciando direto. Hum, esperar só um pouquinho, a gente já começa já. Deixa aparecer todo mundo que está acostumado, aí a gente já inicia. Maravilha. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Bem, Emerson. Tudo bem, professor? Eu agradeço.
Professor? Oi. Eu tava olhando aqui minha lista de presença. Na aula do senhor tá falando que foi aplicado 28 horas, né? E eu só tive presença em 20. Eu não atualizei ainda. Ah, tá. Aqui a aula do senhor não falta nenhuma. Eu ainda tenho que atualizar a planilha, eu ainda não mexi, né? Até fiquei assustado agora que a do senhor, como tava sendo online, mesmo na operação eu consegui ir todas as aulas. Né? Não se assuste. Beleza, professor. Bom, gente, já tá meio que todo mundo que tá aí acostumado, né, a entrar aqui na nossa aula. Iniciar aqui a nossa aula de revisão. Recapitulando algumas informações. Terça-feira foi feriado, né, em Guarulhos, então por conta disso a gente não teve a nossa aula na terça-feira. Eu tinha até esquecido que era feriado em Guarulhos. E pelo que eu me lembro, a semana passada eu havia comentado com vocês de nós fazermos, adiantarmos a nossa avaliação para terça-feira ao invés de ser na quinta-feira, tá? Então faremos a nossa avaliação terça, dia... Deixa eu só conferir aqui no calendário. Dia 15. E aí no dia 17, efetivamente o nosso último dia de aula da disciplina aqui de instalações elétricas, eu faço uma correção com vocês e já muito provavelmente com a disposição das notas, tá? Então a gente faz o encerramento nosso no dia 17 e aí também eu conto aí com a presença de todos. Bom, sendo assim, então hoje, como é a nossa aula que antecede a avaliação, como já acostumados estamos, será a nossa aula de revisão, tá? Então, para iniciarmos a nossa revisão, vamos fazer a correção lá do dimensionamento de eletrodutos do exercício que eu deixei na aula passada para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui só. Ô, professor, Oi. da aula anterior, você não chegou a fazer a gravação do vídeo? Acho que não lembro. Tenho que ver. Tava ruim a máquina dele, lembra que ele não conseguiu? Que ficava travando? Então, Everson, eu não consegui entrar não, que eu tava com problema aí, tive que resolver, não consegui assistir a aula. Então o professor não conseguiu gravar porque a máquina dele estava dando problema. Quando ele colocava para gravar, o computador dele travava.
Então foi isso. Então não gravei da última. Hoje eu consegui, tá indo direitinho aqui. Então vamos aproveitar para tudo que diz respeito aí da nossa correção aí, da avaliação, deixar gravado aí direitinho. Deixa eu abrir uma planilha de Excel e aí a gente já começa a fazer aqui a correção do exercício que eu deixei para vocês. Na verdade, esse exercício eu teria que rabiscar uma folha com vocês, né? Por quê? Porque o que eu pedi? Eu pedi para vocês pegarem aquela planta que tem com uns eletrodutos e alguns circuitos lá do capítulo 7, vamos achar ela aqui. Eu pedi para vocês dimensionarem esses eletrodutos aqui da residência tipo, né, que foi a nossa residência aqui para efeitos dessa colocação aí dos eletrodutos. Para não tomar muito tempo nosso, e aqui também já vai valer para a parte de revisão de dimensionamento de eletrodutos, eu vou escolher alguns eletrodutos aqui, tá? Até porque essa parte aí de dimensionamento de eletrodutos talvez seja a que menos exista dificuldade, né? Ela é bem tranquila, né? Então vamos tomar alguns exemplos aqui e eu preencho aí nessa planilha. Depois eu coloco ela lá como a nossa aula 16, né? Hoje é a aula 16. Bom, vamos lá então. Professor, Oi. só uma dúvida rapidinho. Cada eletroduto desse aí, a gente tem que estar fazendo aquele cálculo lá, né? Sim. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Tem que fazer o cálculo desses 12 eletrodutos, né? Sim, de todos. Mas eu vou eleger alguns aqui, tá? Tá bom, obrigado, professor. Esse primeiro aqui já foi até o exemplo lá, tá? O que estava falando lá do exemplo? Eu tenho 3 condutores. Qual que é a bitola desses condutores aqui, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é a situação de bitola. Ele é aquele que está vindo lá do meu quadro de distribuição, né? Para o meu quadro de luz. Então, vamos achar aqui a bitola dele. Ele é esse circuito de distribuição, né? O nome dele. E aí a bitola desses cabos. Aqui. Do circuito de distribuição, a bitola 10. Eu tenho quantos condutores lá? 3, né? Condutores são os fios, né? Então eu tenho 3 fios, 3 condutores, com a bitola de 10 milímetros. E aí eu faço essa interpolação, né? Então eu tenho aqui 3 condutores, a bitola 10 milímetros, 20 milímetros o diâmetro, né, do meu eletroduto. Então, uma das coisas que a gente vê, né, que até fala aqui no nosso capítulo, fala aqui o seguinte, né, conte o número de condutores que passa pelo trecho. Ok, é a quantidade de cabos que passa. Aí vem, dimensione o eletroduto a partir do condutor com a maior seção, a maior bitola, tá? Então, assim, às vezes eu vou ter lá circuitos compartilhados, né, pelo eletroduto, nós vimos isso. E aí eu vou sempre escolher o pior caso, aquele que tem a seção maior. E aí é o exemplo que eu vou pegar aqui, que é a situação mais crítica desse nosso exemplo, que é o seguinte.
Esse aqui que sai desse meu ponto de luz aqui, desse cômodo, para esse outro ponto de luz, desse outro cômodo aqui, eu tenho... Quantos condutores eu tenho, né? Vamos contar aqui. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 condutores. Quem que são esses circuitos, né? Eles estão discriminados aqui. Circuito 5, 1, 2 e 4. Qual que tem a bitola maior, né? Vamos ver aqui, dentre esses circuitos aí. É o 4, professor. É o 4? Então tem aqui, né? Nós falamos 5, 4, 1. E qual que era o outro circuito? 3? 2. 2, 5, 4, 2 e 1. Certo. E aí o que tem a pior situação, a gente já vai na tabela do corrigido, né? Tá aqui. É o circuito 4, né? Ele tem a pior situação, que é a seção de 6 milímetros quadrados. E aí nós vamos na tabela da bitola do eletroduto, 6 milímetros quadrados e 9 condutores, né? 9 cabos, dá uma bitola aí de 32 milímetros daquele eletroduto que está comportando ali esses cabos. E assim sucessivamente com os demais. Perguntas daqui, que eu acho que a gente tem relativamente bastante assuntos para falar, e eu já vou tomar aqui essa pequena correção desse exercício como já a revisão aqui da parte do dimensionamento dos eletrodutos. E eu prefiro partir já para os outros assuntos, que eu acho que não tem muito segredo aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí que a gente já sana ela. Professor, Dá 38, não dá, professor? Oi? A bitola ela não dá 38? Por que Falou 38? 32? Porque aqui, ó, o circuito é 6, né? Com 9 condutores. 38, né? Eu estou fazendo daqui, desse eletroduto aqui. Eu tenho 1, 2, 3, Isso, 4, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom. Isso, 9. 9 com 6, né? A bitola. 38, né? Será que eu tô olhando a minha tabela errada aqui? Deixa eu ver. Se é a mesma tabela do senhor. 6 milímetros quadrados, 9 condutores, 32. Deixa eu ver essa tabela aí, professor, rapidinho. É a tabela do capítulo 8. 9, aliás, desculpa. Deixa eu olhar aqui, desculpa aí. Bom, alguém quer fazer alguma colocação aqui a respeito? Eu acho que eu entendi mais ou menos o que você quis dizer, professor. Teve a quantidade de fio dentro do canduíte que está passando, e você vai fazer a conferência na tabela, é isso? Para saber o diâmetro do canduíte que vai estar passando a fiação, é isso? Sim. Entendi. Tá. Essa aí tá qual é essa página da apostila aí? É o capítulo 9. É a página 36. Tá, vou dar uma olhada depois na minha revisão. Bom, vamos Aí lá. esse dimensionamento, ô professor, só para... Desculpa interromper de novo. Não, Aí gente, eu a tenho que pegar gente essa tem planta. muita coisa para falar hoje. Se a gente ficar só preso nisso aí, vamos enrolar, mas vai, manda. Não, só para entender. Aí eu tenho que pegar o último exercício, eu tenho que pegar essa planta e fazer todo esse direcionamento, é isso, dos canduíte? Exatamente o que eu acabei de fazer agora com todos os demais.
Beleza, entendi. Os exercícios vocês têm para entregar até o dia da prova, tá? Esses exercícios aí que estão aí pendentes, quem tiver exercício pendente, até o dia da prova, vocês têm aí para entregar para mim, tá? Bom, vamos lá então. Deixa eu lembrar onde eu parei aqui da P1. Bom, nós temos os circuitos de distribuição dentro da nossa residência, né? Como que nós fazemos esses circuitos aí? A gente tem que ter pelo menos 4, né? Que a NBR 5410 fala para nós, né? Que são 2 de tomada de uso específico, no caso seria uma chuveira e um torneiro elétrico, e um para os pontos de tomada e outro para os pontos de iluminação. Eu nunca posso misturar dentro desses circuitos tomada com luz, tá? Força e luz, né? Que é o que a NBR fala, que as tomadas a gente chama dentro da NBR de força, tá? Então isso daqui é o critério mínimo de escolha que nós devemos ter aí para poder fazer a divisão dos circuitos. Porém, eu posso ter mais, né, que isso, não necessariamente só isso daí. Então, meu primeiro passo aí que eu faço aí, sempre tomando por base aqui o exercício tipo aí da nossa apostila, lembrando que isso aqui só estou dando uma passada em cima de tudo que a gente já falou, tá? A gente levou aí as últimas 7 aulas aí falando desses assuntos, então hoje a gente está fazendo só uma pincelada geral aí do que vimos e do que será cobrado para vocês aí a semana que vem. Bom, aqui a gente dividiu essa residência tipo aí que temos aí na exemplificação aí da apostila em alguns circuitos, tá? E aí é legal a gente dividir dessa forma, assim, iluminação social, iluminação de serviço, não sobrecarregar os circuitos, isso é extremamente interessante. A tensão de trabalho desses circuitos ela segue, né, dentro do que nós temos de energia aqui na nossa região, né, da Grande São Paulo, dessa forma, né, iluminação e tomadas de uso geral, 127 volts, tomadas de uso específico, que são os circuitos independentes, 220 volts, e esse chamado de circuito de distribuição, que é o circuito do lado entre o quadro de distribuição e o quadro de medidor, por ser uma ligação bifásica, 220 volts, tá? Por ser bifásica, tenho duas fases, então 220 volts. O próximo passo que nós seguimos aí, a gente parte para a potência de cada um dos circuitos, tá? E aí nós temos aí a potência, deixa eu lembrar como eles chamam aqui. Você tem a corrente calculada e depois a corrente de projeto, tá? Essa primeira corrente calculada aqui,
e depois eu vou ter que fazer os ajustes dela, que é o próximo passo, é bem tranquilo, né? A gente segue a fórmula da própria corrente, né? Então eu tenho aqui corrente igual potência dividido pela tensão, né? Como que eu faço isso daí? Eu pego as potências de cada um dos circuitos que foram separados, né? De cada um desses circuitos aí que nós trabalhamos, somo todas elas aqui em volt-amperes, né? Não estou transformando aqui em watts. Faço essa divisão aqui, 640 pela tensão, né, a tensão de trabalho, chego nas correntes calculadas de cada um desses circuitos. Seria aqui, nesse primeiro caso, meus disjuntores de cada um desses circuitos. O próximo passo é fazer a correção, né, que eu faço desses valores, né? Que é o que nós chamamos de agrupamento. O que é a questão do agrupamento? Na época lá surgiu bastante divergência, né, nas nossas aulas aí na questão do agrupamento. O agrupamento é nada mais do que quantos circuitos que são compartilhados no mesmo eletroduto. Tá? Então, por exemplo, na residência tipo que nós temos aqui, ela fala que o circuito 1, ele compartilha, existe dentro, a pior situação que tem dentro de um eletroduto é terem fiações de 4 circuitos distintos. O circuito 2, 4 circuitos distintos, a pior situação. O circuito 3, a pior situação encontrada junto dele é ele estar compartilhando um eletroduto e mais ele tendo 3 circuitos fazendo o mesmo compartilhamento desse eletroduto. E assim sucessivamente. Tá? Então, para que me serve essa questão desse agrupamento? O que é agrupamento? Né? O agrupamento é um fator de correção que, quanto maior for o número desses circuitos agrupados, mais eu tenho que majorar essa corrente inicialmente calculada. Tá? Ou seja, quanto mais circuitos estarem compartilhando o mesmo eletroduto, maior tem que ser o meu fator de correção para o que nós chamamos de corrente de projeto. Né? Nós estamos vendo aqui primeiro a corrente calculada e aí a corrente de projeto, que é aquela que vai efetivamente definir o tipo do meu disjuntor a ser utilizado. Ele vai levar em conta quantos circuitos existem compartilhando o mesmo eletroduto. Então, por exemplo, se eu falo para vocês, como nós fizemos em alguns exercícios, eu tenho um eletroduto lá com 3 circuitos agrupados, 4, 5, 6, N circuitos agrupados. Vocês vão ter que usar aqui a questão, né, do nosso fator de agrupamento. E aí como que funciona? Está aqui o fator de agrupamento. Né? Quando eu tenho só um circuito, o fator é 1. E assim sucessivamente. Se eu tenho 7 circuitos sendo agrupados, o fator de agrupamento é 0,55. Está diminuindo aqui, porém, esse número ele vai ser dividido, né? E quando eu divido por um número menor, eu estou majorando, né? Estou aumentando. Ou seja, eu peguei aqui a minha corrente calculada, e aí ao transformá-la na minha corrente de projeto, por exemplo, desse circuito que é o circuito 1, e aí ele tem lá 4 circuitos sendo agrupados, no pior caso de compartilhamento de eletrodutos. A corrente calculada foi 5 amperes, divido pelo fator de agrupamento referente a 4 circuitos dentro de um mesmo eletroduto e chego aqui nessa correção, fiz essa majoração do que o que era antes 5 amperes, agora transformou-se em 8 amperes. Então o disjuntor do meu circuito 1 tem que ser um disjuntor de 8 amperes. Fazendo isso sucessivamente com os demais, chegamos aqui na correção, chegando aqui no que chama-se de corrente de projeto. Vejam que todos aqui foram majorados, né? Ou seja, eles foram aumentados. Tá?
A pior situação do agrupamento, nos exemplos que nós demos, um exemplo hipotético, falando-se em um caso foi considerando sempre o número de circuitos agrupados 3, e no outro sempre o número de circuitos agrupados 5, tá? Chegamos aí nesses valores aqui que são tabelados do nosso fator de agrupamento e aí chegamos nessa corrente aí de projeto, que é a corrente que vai nos servir para fazer a designação de quem será o disjuntor a ser escolhido. Tá? Então é importante vocês perceberem que sempre aqui são números maiores do que esses aqui, tá bom? Por exemplo, aqui o circuito 4, que já tinha dado uma corrente alta, né? Uma corrente calculada alta de 22 amperes. O circuito 4 ele tem como uma pior situação compartilhar um eletroduto onde há 4 circuitos. Sendo assim, esse é o fator de agrupamento 4, que aí ele diz respeito a esse valor de 0,65. Então, 22 dividido por 0,65 igual aqui a nossa corrente de projeto, que é a corrente que será designada para a determinação do disjuntor desse circuito 4, de 34 amperes. E aí, temos, dado-se essa questão, partimos aí para o próximo passo, que é o dimensionamento dos condutores, né? O dimensionamento dos cabeamentos. Como que funciona esse dimensionamento dos cabeamentos? Determinamos o tipo, né, de instalação que é feito esses eletrodutos. Do nosso exemplo aqui, ele é esse B1, né, que são eletrodutos embutidos na parede ou no chão ou no teto, tá? Então eles estão embutidos na alvenaria. Então a NBR ela nos pede para fazer esse tipo de determinação, e aí ele designa aqui B1, B2, D, tá? Então nós estamos trabalhando aqui, tá? Com B1 e vamos continuar trabalhando assim para os nossos efeitos didáticos, que são os eletrodutos embutidos, seja ele rígido ou flexível, tá? E aí, como que trabalhamos aqui nessa questão, né? Trabalhamos da seguinte forma. Eu tenho o tipo, o B1, e aí uma outra coisa que gerou um pouco de divergência aqui, números de condutores carregados. Quem são os condutores carregados? Vai ser sempre 2 ou 3. Quem são esses 2? Ou é fase-fase ou é fase neutro. Quem é 3? Fase neutro. No nosso caso, do nosso exemplo aqui, nós temos apenas um, que é o circuito lá de distribuição. Inclusive, com ele é feito o exemplo, né, que nós temos aqui, que é o seguinte. Vamos ver o exemplo que está sendo colocado aqui para nós. Por exemplo, vamos pegar aqui de distribuição. De distribuição, eu tenho 3 circuitos carregados, né? Se a gente volta naquela mesma planta que a gente estava trabalhando aí do exercício do dimensionamento dos eletrodutos, nós vamos ver que nós temos lá fase, neutro. Então são esses 3 os circuitos carregados. A corrente do disjuntor dele, 50 amperes. Então eu venho aqui, 3 condutores carregados, 50 amperes, bitola desses cabos carregados de 10 milímetros quadrados. E assim sucessivamente para os demais. Tá? Vamos ver aqui do circuito 4, por exemplo. Circuito 4. 2 cabos carregados, 34 amperes. Então tem aqui 2 cabos
carregados. Venho. 34 amperes, pula, né, aqui, né? Ele está entre esses dois, então ele está aqui, né? Bitola desses cabos carregados, 6 milímetros quadrados, tá? Nesse circuito especificamente, ele é um circuito de tomada, né, de força. Mas é um circuito de tomada de uso geral. Tomada de uso geral, 127 volts, temos esses dois circuitos carregados, é um fase e um neutro. Existe um terceiro cabeamento dentro aí desse circuito, que é o de proteção, o terra. E aí a norma, ela nos fala que o dispositivo de proteção, o cabeamento de proteção, ele pode ter bitola diferente. Para efeitos práticos, eu acho que é condizente e até um pouco mais prático da nossa parte considerarmos a mesma bitola, tá? Então, assim, do fase 6 mm, do neutro 6 mm e do terra também 6 mm, tá bom? Então, eu acho que é legal, a gente considera aí as mesmas bitolas sem maiores problemas. Houve aqui, né, a correção para todos os outros. E aí vem uma ressalva, tá? Que é exatamente essa aqui. Circuitos de iluminação e de tomadas, no mínimo, eles têm que ter uma seção de iluminação, no caso, tem que ter os cabos, uma seção mínima de 1,5 mm², e circuitos de tomada, seja de uso específico ou de uso geral, no mínimo 2,5 mm², tá? Então, onde que nós vemos que há esse tipo de correção? Por exemplo, o circuito 1 e o circuito 2, que eram circuitos de iluminação, tá? Pelo cara crachá aqui da nossa colocação em tabela, do que nós vimos aí nessa tabela anterior que vimos agora há pouco, chegamos nessa seção aí de 0,5 mm². Porém, tem que se aplicar essa correção, porque essa correção é normativa. A norma preconiza, a norma nos estimula e nos coloca a fazer essa correção. Então, tanto para o circuito 1 quanto para o circuito 2, nós temos aí que fazer essa correção para 1,5 mm², os cabos que estão dentro desses circuitos. Circuito 4, por exemplo, já achando-se na tabela, chegamos aí na informação que temos 6 mm². É um circuito de força, é um circuito de tomadas de uso geral. O mínimo é 2,5. Eu já não preciso fazer a correção, porque aí, pelo que nós vimos, por conta da corrente, que é uma corrente alta que passa aí dentro, eu não faço a correção para menos, eu faço sempre a correção para mais, tá? Sempre o que for mais favorável à minha instalação. Então, nós temos aí que nos policiar aí com essa questão da correção. Aqui, as seções corrigidas, conforme falamos agora há pouco. E aí, a questão que tem do comprimento máximo, né, dos cabos entre o ponto do meu quadro de luz até o ponto mais distante dessa instalação. E aí dá-se o exemplo aí no nosso exercício tipo do circuito aí de distribuição, onde nós temos lá aquela corrente de 50 amperes, o cabo que vimos aí agora há pouco aí de 10 mm², e aí estamos aí falando aí que por lá ser um circuito da tensão de 220, o máximo que esse cabeamento aí pode percorrer é até 56 metros. Ele fala aqui numa situação hipotética, tá? Ele fala aqui uma situação hipotética de 60 metros. Digamos que eu esteja a 60 metros, tá? Se o meu limitante é 56 metros e esses dois pontos mais críticos estão instalados aí numa distância de 60 metros, o que eu faço? Eu tenho que ir para bitola sucessiva, tá? Então, no caso aí, eu tenho que adotar 16 mm², tá? Ou
o que a apostila não toca nesse caso, mas eu acho que seja mais coerente, é você diminui, né? Para que 60 metros, né? Diminui os quadros aí, você remaneja os quadros e deixa eles aí dentro do que essa tabela aí da NBR 6148, no caso, não é a 5410, ela preconiza, tá bom? Então eu também posso fazer algum tipo de pergunta assim para vocês, exatamente da forma que está sendo exposta aqui. Eu tenho um cabeamento de 16 milímetros quadrados e eu estou numa instalação de tensão de 127 volts. E a situação mais crítica entre ponto a ponto de quadro de distribuição e situação mais distante até onde esse cabeamento vai é 50 metros, por exemplo. Atende ou não atende? Não atende, né? Porque o máximo aqui é 37 metros. Aí você teria que usar, no caso aí que eu falei 50 metros, né? Um que atenda 50 metros. No caso aqui seria esse cabeamento aqui de 50, tá bom? Então eu posso criar uma situação hipotética dessa forma aí para fazer que vocês manejem, né, aí as tabelas, tá? Vejam que essa disciplina ela tem muito manejamento de tabela, é uma disciplina muito que a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está manuseando, no que a gente está lendo, no que a gente está vendo, para nós mesmos não nos perdermos naquilo que estamos correndo atrás, né? Para efeitos de cálculo, são poucos cálculos que fazemos, né? Mais aquele lá da corrente, que é um cálculo bem tranquilo, bem direto de se fazer. De demais, o que temos aí que podemos dizer que é mais trabalhoso é exatamente essa questão aí de manejamento de tabelas, interpretação do que se faz ou do que se deixa de fazer, tá? Então isso é o mais importante para nós. Bom, saindo dessa parte, entramos aí nos condutores, nos demais condutores, tá? Se eu falo que o meu condutor fase, ele foi aquilo que a gente falou agora há pouco, eu cheguei em 35 milímetros, eu posso adotar um neutro e um terra de 25. Enfim, consideremos o mesmo tamanho, tá, de cabo. Eu acho que é mais coerente trabalhar dessa forma, mas saibam que a NBR ela nos disponibiliza também essa informação aí que podemos sim trabalhar aí com cabos de dimensão diferente dos que achamos dos condutores fase. A coloração dos condutores, tá? Então, aí isso já voltando de novo para a NBR 5410, então de acordo com ela nós temos o neutro azul, os dispositivos de proteção verde ou verde e amarelo, o fase qualquer cor, exceto as utilizadas anteriormente, no neutro ou no de proteção, e o de retorno em geral preto, tá? Então, são essas colorações, as colorações normativas, né? E nós vimos aí que isso é importante para você estar fazendo uma instalação elétrica hoje, alguém que for mexer lá daqui 1, 2, 5, 10, 15 anos, saber o que condiz com cada um desses cabos, né? Quem que é o fase, quem que é o neutro, quem que é o terra e assim sucessivamente. Falando-se das colorações, né, dos cabos, nós chegamos à parte de distribuição desses cabeamentos, que nós vimos lá atrás, lá na aula, para entendermos melhor a aula de agrupamento. Como que eu faço uma ligação de como que eu trabalho com um interruptor simples, como que eu trabalho com uma tomada de uso geral, como que eu trabalho com uma tomada de uso específico, como que são esses cabos, tá? E aí são os esquemas de ligações residenciais.
E aí eu posso pedir para vocês fazerem um esboço, que exatamente se eu pedir um esboço, e vou pedir um esboço, é exatamente esses esboços que nós temos aqui. Então aqui de um esquema de um interruptor simples, né? O que eu tenho nesse esquema de interruptor simples? O meu fio fase, né? Que ele está passando aqui em um eletroduto. Esse fase ele vem até o meu interruptor. Do meu interruptor sai o retorno, que liga no meu ponto de luz. E desse meu ponto de luz saiu o neutro e o meu dispositivo de proteção. Então isso aqui é uma instalação de um interruptor simples, com as suas referidas nomenclaturas aqui, que vocês estão vendo na parte de desenho, né, de desenho de instalação elétrica. Viram aqui comigo um esquema, né? E eu posso pedir para que vocês façam um esquema, conforme nós vimos aí há algumas 3, 4 aulas atrás, um esquema de um quarto, e eu posso pedir para vocês algumas informações e vocês vão me apresentar esse esquema com a linguagem do desenho de instalação elétrica, tá? Nós trabalhamos com isso aí também em algumas aulas passadas. Agora. Então vai ser um esquema unifilar, professor? Isso. Esse aqui, né? É o unifilar, né? Isso, então você vai querer que a gente faça esse esboço no esquema unifilar, né? Sim, que é igual a plantinha lá do capítulo 7. Eu vou pedir para vocês, não um negócio desse tamanho, mas é o unifilar, para usar o nome correto, que é exatamente isso aqui, tá? Então eu peço de um cômodo, vocês vão ver saindo aí do seu quadro de luz. Eu falo que eu tenho 3, 4 circuitos aqui e vocês vão fazer essa distribuição com esse esquema unifilar, tá bom? Beleza. Bom, vimos lá o esquema do interruptor simples. E aí, os esquemas aqui tem do interruptor paralelo, né, em série, mas não sei deixar para lá. Das tomadas de uso geral, um fase, um neutro, um terra. Bem tranquilo tomada, né? Que tomada é direto, né? Não tem muito segredo. E as tomadas de uso específico, que também não é aqui de uso específico bifásico, né? Que é o tipo de ligação aí que a gente está trabalhando, é fase, fase e terra, tá bom? Então aí a gente pode fazer esses tipos aí de colocação. O que vocês vão ter mais que prestar atenção é nas nuances que eu vou falar, o que é tomada de uso, onde tem tomada de uso específico, onde não tem. E, enfim, não vamos inventar a roda, vai ser tudo exatamente o que nós vimos, tá? Aqui tem bastante coisinha, pensei que tinha menos, mas é isso aí. Perguntas? Tranquilo por enquanto, professor. Demais, tudo ok? Que... Pra mim até agora tá de boa. Bom. Tranquilo, mestre. Então tá bom. Então podem mandar a presença de vocês. Manda bala. Ficou tudo bem explicado, viu, professor? Foi uma boa revisão. É uma
uma pincelada, foi. Bom, meninos, então deixa eu ver como que ficou a gravação dessa aula. Correu tudo bem. Vou colocar essa gravação como aula 16, tá? E para efeitos aí da nossa revisão de P2, eu considero isso, e não tendo aí questionamentos que vocês queiram fazer, colocar alguma coisa, considero aí essa nossa aula dada, encerrada. Então aí desejo aí a todos aí um bom fim de semana, mandem a presença de vocês, tá? Que eu vou atualizar a planilha lá do banco de faltas lá e presença de vocês. Então, mandem aí direitinho a presença de vocês. Bom fim de semana. Na terça nos encontramos para a nossa avaliação aí e depois na quinta-feira o encerramento da disciplina e aí os nossos votos aí de boas festas aí, esse recesso aí até a volta do semestre lá no dia 18 de janeiro, tá bom? Então um abraço aí para todos e até terça. Boa noite, professor. Um abraço. Boa noite, rapaziada. Valeu, professor. Beleza, professor. Um abraço. Valeu, rapaziada. Boa noite, mestre. Boa noite a todos. Alô, tchau, tchau. Boa noite. Valeu.